noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Muito bem, nós vamos falar um pouco hoje num livro do profeta Jeremias. Jeremias iniciou seu ministério por volta do ano 627 a.C., um pouco depois de Isaías. Isaías profetizou por volta dos anos 650, já Jeremias foi um pouco mais próximo da vinda de Cristo, 627, começou a pregar por volta do ano 13º do rei Josias, continuou pregando, passando pelo reinado de Amon, de Joaquim, até o 11º ano do rei Zedequias. Nesse contexto, já tinha acontecido a primeira parte do cativeiro babilônico. Então, Jeremias participou de um dos momentos mais sombrios que envolve o povo de Israel. Um dos momentos mais difíceis, quando o declínio espiritual já era grande e quando também já estava acontecendo as consequências de todo esse declínio, que foi o cativeiro babilônico. E Jeremias acompanhou tudo isto. Ele viu a destruição de Jerusalém, ele viu a rua repleta de mortos, ele viu a destruição do templo, ele viu os velhos, os jovens, as crianças serem mortas dentro desse ataque vindo da Babilônia. Então ele viveu um momento extremamente difícil. Um profeta que escreveu depois, descreve no livro de Lamentações, toda a tristeza que ele observou já no fim do seu ministério. Vamos ler um trecho do seu livro, no capítulo 18 de Jeremias, versos 1 a 6, um texto traz uma história bem conhecida de muitos. Deve ser de todos, né? Porque todos nós devemos ler a Bíblia sempre, conhecer a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Nenhum texto devia ser diferente, devia ser aqui para a gente inédito, porque todos eles já deveriam ser do nosso conhecimento. Muito bem, vemos aqui então, dentro de todo esse contexto difícil, aparentemente um contexto espiritual, um declínio irremediável, dentro desse quadro, Deus dá uma ordem aqui para Jeremias. Muito bem, diz lá, palavra do Senhor, 18:1, que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero ler apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez a Deus, rogando a Ele a direção, a bênção. Senhor nosso Deus, precisamos, Pai, da Tua orientação, nos ensina, fala ao coração de cada um de nós, nos incomodando não somente a conhecer, entender, mas praticar a Tua palavra. Faz isso através da ação do Teu Espírito Santo em nossa vida. Pedimos estas coisas no nome bendito e santo do Senhor Jesus. Amém. Às vezes eu me pego pensando na quantidade de desafios e lutas que nós enfrentamos. Talvez, se você for pegar a sua vida e começar a colocar num papel, quantas lutas eu enfrento, quantas coisas eu tenho para resolver, quantos problemas me dá preocupação, quantas coisas não está me dando paz. Talvez você ia ver um número muito grande de coisas que estão afetando a sua vida.
lutas, dificuldades, desafios de todo tipo, que envolve a família, envolve o trabalho, envolve a igreja, envolve a economia, envolve a saúde. Quantas coisas nós enfrentamos, ou estamos sujeitos a enfrentar a qualquer momento. Quantas dificuldades. Obviamente, essas dificuldades não nos agradam. Se nós pudéssemos, nós nos livraríamos de todas elas, não passaremos por nenhuma luta, por nenhum problema sequer. Porque não dá nenhum prazer, não dá nenhuma satisfação isso. Nós jamais escolheríamos enfrentar dificuldades. Às vezes a gente até brinca, se for fácil não tem graça, mas é só brincadeira. Porque as lutas trazem desconforto. As lutas trazem preocupação, as lutas tiram o nosso sossego, tiram a nossa paz, causam temores na vida da gente. E às vezes nós nos questionamos por que essas lutas surgem na nossa vida. Por que elas acontecem? Será que todos enfrentam as mesmas lutas que eu enfrento? A gente se pergunta. Às vezes a gente vai mais longe. Por que as minhas lutas são mais difíceis do que as dos outros? Lutas, dificuldades, problemas. O texto lido pode nos oferecer algumas respostas a questões como essas. Veja que Jeremias vivia um tempo extremamente difícil. Todo o seu ministério foi muita dificuldade. Ele era perseguido porque ele falava, ele acusava, ele declarava o afastamento daquela nação de Deus. E eles não aceitavam isso. Ele falava acerca dos castigos, da disciplina de Deus que estava por vir. Eles também não queriam ouvir isto. Ele incomodava com o seu ministério de profeta aquela nação. E ali já se tornou um povo rebelde, um povo teimoso, um povo questionador, um povo que não se voltava para Deus. E é nesse contexto que o Senhor chama Jeremias e dá uma ordem para ele. Uma ordem interessante, acho que ele pensou, o que eu tenho que ir lá na casa do oleiro? Mas foi o que o Senhor falou para ele. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Através desse quadro simples de um oleiro trabalhando, e Jeremias vai lá e começa agora a perceber, a visualizar o que está acontecendo ali. Através disso, Jeremias e nós podemos ter lições preciosas que podem nos ajudar a entender um pouco das lutas que nós enfrentamos, das pressões que nós vivemos de toda sorte. Em primeiro lugar, o que essa figura que ele vê do oleiro trabalhando mostra é que Deus molda a vida do homem. Deus molda a nossa vida. Continuamente. Facilmente concluímos que Ele faz isso desde o nosso nascimento. Nós não somos da família que somos por obra do acaso. Nós cantamos um hino que diz, o acaso para mim não haverá. Não há acaso. A família que nós pertencemos é a família onde Deus nos colocou ali. E desde esse momento, a partir da família, Deus vai nos moldando as experiências que nós vivemos na vida. Quantas experiências você já viveu? Experiências de alegria, experiências de tristezas, fatos que podem ter marcado a sua vida. Alguns carregam traumas difíceis de lidar com isso depois, mas tudo isso faz parte desse trabalhar que nós entendemos de Deus desde o momento em que nós nascemos. Aliás, o chamado de Jeremias, por exemplo, se deu antes do seu nascimento. Antes dele ser nascido, Deus já havia escolhido ele para esse ministério. Se você quiser verificar isso lá no capítulo 1 de Jeremias, versículo 5, diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes de você nascer, Jeremias, eu já tinha planos para a sua vida. Mas isso não é só para Jeremias, isso é para você. Isso é para mim, é para nós. Deus nos conhece antes de nós nascermos e tem planos para a nossa vida antes de nós nascermos.
E nós vemos aqui que Jeremias vivia essa realidade, e essa é uma realidade nossa também. As alegrias, tristezas que passamos ao longo dos anos, pode ser esse trabalhar, esse moldar de Deus na nossa vida. Podemos estar indiferentes ou mesmo resistir a esse fato, mas a realidade é que Deus trabalha continuamente sobre nós. Hoje Ele está nos moldando. Amanhã Ele vai continuar fazendo esse trabalho, de nos moldar, de dar uma forma. Veja que conforme o versículo 6, Ele se revela como um oleiro a trabalhar na massa. Ele usa aquela figura que Jeremias está olhando de um oleiro, para dizer o seguinte, ele usa essa mesma figura, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, vocês estão como barro, que eu dou a forma, que eu moldo, que eu trabalho. Esse é o Deus que nós cremos, um Deus que é soberano, que não deu vida para nós, não nos criou e falou, bom, agora você se vira aí, vamos ver como é que você vai se sair. De modo nenhum. Nada funciona assim. O mundo parece desgovernado, as coisas parecem que estão difíceis, corrupção para lá, corrupção para cá, guerras para lá, parece que está fora de controle, mas nada foge ao governo absoluto de Deus sobre todas as coisas, sobre as nações. Não é só com a nação de Israel, não é só com Jeremias, mas com todos nós. Então nós vemos aqui que Deus se apresenta como um oleiro, que molda esse barro, que ali figura o seu povo. E é sobre isso, esse fato curioso, que nós temos a impressão sempre, quando nós vemos um oleiro trabalhando, que ele sempre, o trabalho do oleiro é trabalhar suavemente na massa. Quando a gente vê um oleiro trabalhando, parece que tudo é suave ali, ele vai dando forma, parece que é uma coisa bem fácil, bem tranquila. Nós temos essa impressão, que ele trabalha com suavidade ali sobre a massa. E, na verdade, nós queremos que Deus trabalhe assim na nossa vida também. Nós queremos isso. Esperamos que o trabalhar de Deus na nossa vida seja sempre suave, sempre brando, sempre tranquilo. É isso que nós queremos. Mas, quando nós atentamos para um trabalho do oleiro, nós percebemos que Deus nos molda, de fato, através dessa maneira suave mesmo. Deus nos molda através das suas bênçãos. As bênçãos de Deus moldam a nossa vida. Sem dúvida, quando um pai acaricia os seus filhos, quando um pai apoia os seus filhos, quando um pai brinca com os seus filhos, ele está ensinando a eles, está moldando a eles. Quando os elogia, quando dá atenção para eles, eles estão moldando os filhos. E é verdade. Assim também Deus trabalha em nós. Deus nos ensina a ser generosos, sendo Ele mesmo generoso com a nossa vida. Nós queremos aprender a bondade, sendo Ele bondoso conosco. Nós gostamos desse trabalho suave, que traz benefícios, que nos agrada, que nos satisfaz. Porém, ainda que esse manuseio do oleiro sobre a massa sempre pareça suave, há momentos em que ele exerce pressão sobre a massa. Há momentos em que o oleiro exerce essa pressão sobre a massa. E é aqui que tem início a nossa dificuldade, ou o nosso desafio. Quando Deus está trabalhando dessa forma sobre nós, porque nós aceitamos facilmente o agrado, o manuseio suave do moldar de Deus sobre a nossa vida, mas resistimos fortemente às pressões, ainda que necessárias. Nós não gostamos de pressões, nós não gostamos de advertências, nós não gostamos de repreensões, nós não gostamos quando alguém fala não para a gente. Nós gostamos dos movimentos suaves, tranquilos,
amáveis. No entanto, por vezes, para que se faça um belo vaso, são necessárias pressões. Nós não entendemos que, por vezes, os detalhes mais belos que um vaso possa ter, foram colocados ali sob pressão. O vaso ele não aparece, o oleiro não fala, olha, faça-se agora um vaso. Não. Ele trabalha nesse vaso. Ele faz uma pressão para que aquele desenho que ele pretende colocar ali seja feito, seja realizado. O fato é que o moldar de Deus sobre as nossas vidas não se trata apenas de manuseios suaves e gestos brandos. Deus também nos molda através das lutas e das pressões. Esse é o trabalhar de Deus. Por vezes nós verbalizamos a Deus esse desejo de sermos moldados, né? Tem um hino nosso, 221, que diz assim, né? Faze-me vaso de bênção, Senhor. Oh, eu quero ser um vaso de bênção. Nós até cantamos aquele cântico, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. A gente quer ser um vaso, mas a gente quer ser trabalhado bem suavemente. Nós não entendemos que um vaso, ele sofre pressões. Não queremos as pressões necessárias para que esse alvo do oleiro seja atingido. Ainda que nos alegremos com aquelas palavras de Paulo, lá em Filipenses 1,6, quando ele diz, estou bem certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Quando ele diz, estou plenamente certo disso, a gente acha legal. Mas esse moldar de Deus, muitas vezes nós resistimos a ele. Mas o que ocorre quando a massa do barro é mais resistente? O oleiro impõe mais pressão. É isso que acontece. O oleiro impõe mais pressão. Surgem daí as dificuldades, e a primeira delas, em geral, nós não temos real consciência de que Deus nos molda à semelhança de um oleiro. Nós olhamos aqui essa figura que é ensinada, que o Senhor mostra a Jeremias, mas nem sempre nós temos ciência de que nós estamos sendo moldados como um vaso pelas mãos de Deus. Diante das bênçãos, nós até declaramos, olha, Deus me abençoou, foi Deus que agiu. Mas quando nós passamos por lutas, raramente a gente fala, olha, é o Senhor que está trabalhando na minha vida. Nós não falamos isso. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós lamentamos, nos aborrecemos com isso, mas não entendemos claramente, olha, isto é o moldar de Deus na minha vida, essa luta que eu estou passando, essa dificuldade que eu estou enfrentando, seja em que área for, raramente eu concluo, olha, Deus está trabalhando a minha vida. Com isso, nós limitamos a atuação de Deus e não reconhecemos, como a palavra nos ensina, o Senhor nos nossos caminhos. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 6, podemos ler o 5 também. O 5 diz assim, Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. E acrescenta, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Nós reconhecemos o Senhor no dia que tudo deu certo. Olha, hoje o Senhor estava comigo, me abençoou. No dia que as coisas deram erradas, pronto, não, ali faltou o Senhor. Como faltou o Senhor? O Senhor trabalha nas nossas vidas, seja através das coisas boas que me acontecem para eu aprender, seja através das lutas que eu enfrento para me ensinar também. É Deus nos moldando. Com isso, nós revelamos desconhecer que toda a situação que nós enfrentamos, seja ela de alegria, de tristeza, de paz ou de ira, é o trabalhar de Deus sobre nós. Nós teremos uma visão diferente dos fatos que nos envolvem, se em tudo nós víssemos a mão de Deus. Nossa lente espiritual é muito fraca, né?
muito fraca, a gente não enxerga bem. A gente vê a afronta dos homens, mas a gente não vê Deus por trás dele usando essas situações para trabalhar em minha vida. Nós vemos as situações à primeira vista, nós vemos até aqui, e parece que tudo que tem a ver com o que eu estou vivendo está aqui. Não. O povo não entendia o mover de Deus. O povo não entendia o trabalhar de Deus na vida deles. Eles viam simplesmente Babilônia atacando, Assíria atacando, mas não viam a mão de Deus usando essas pessoas, usando esses povos para trabalhar na vida deles. E assim também somos nós vemos o problema, mas não vemos o mover de Deus, o trabalhar de Deus através desse problema na minha vida. Nossa lente é fraca, não conseguimos divisar isso. Nós revelamos desconhecimento, não percebemos que através dessas lutas, das dificuldades que nós passamos, essas coisas é para gerar em nós paciência, para gerar em nós humildade, para produzir quebrantamento, para produzir crescimento espiritual, maturidade, para eu me conhecer melhor, para eu saber onde eu sou fraco, coisas que Deus faz. Mas nós não conseguimos ver Deus, nós vemos problemas, vemos dificuldades, vemos lutas, vemos obstáculos, mas não vemos Deus trabalhando. O Senhor está dizendo para Jeremias, olha, assim como esse oleiro está trabalhando e moldando esse vaso, assim são vocês nas minhas mãos. Eu moldo, eu trabalho a vida de vocês. É isso que Deus faz. Em geral, nós atribuímos tudo o que passamos ao acaso, a um acidente, ou à lei, como muitos gostam, a lei da causa e efeito, ou ao próprio homem, mas não a um trabalhar do sumo oleiro na nossa vida. Nós lemos lá, né? Para que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, mas nós temos grandes dificuldades disso. Uma segunda dificuldade, além de nós não termos uma real consciência de que Deus nos molda à semelhança de um oleiro, a outra dificuldade é ver as pressões que o oleiro impõe como elementos puramente negativos na nossa vida, como elementos maléficos para nós. Não percebemos que essas lutas que enfrentamos é o que pode nos trazer o crescimento que nós temos pedido, que pode nos tornar humildes, como nós às vezes pedimos, Senhor, dá humildade. As lutas quebrantam a gente, devido ao desconforto que as pressões nos causam, nós não as identificamos como o moldar do oleiro sobre nós. Não conseguimos identificar assim. Nem consideramos que essas lutas, essas dificuldades, são fruto dessas pressões. Quantas coisas acontecem na nossa vida e a gente não percebe o trabalhar de Deus. Nós vimos aquela pessoa que agiu assim com a gente, aquele outro que nos agrediu, um patrão que fez, mas nós não vemos Deus trabalhando, vemos as situações acontecendo, problemas chegando, mas eu não vejo Deus trabalhando nisso. Deus trabalha em nós. Nós lemos, olha, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus permita. Nós lemos isso, mas não entendemos isto. Não aplicamos isto. Nós só sabemos. Mas parece que a nossa vida está nas mãos dos homens. Parece que a nossa vida está na minha exclusiva e total direção. Esqueço de Deus. Esqueço do oleiro, perco de vista que eu sou uma massa de barro trabalhada pelo sumo oleiro, que a cada dia trabalha na minha vida.
essa resistência nossa pode ser extremamente inútil, porque o oleiro tem total domínio sobre a massa. É isso que também o Senhor mostra para Jeremias. Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? O oleiro tem o domínio. Ele faz como ele quer. Ele molda como é a vontade dele. Ele pode nos colocar ou permitir que alguém nos coloque em situações das mais difíceis para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos fazer saber que nós dependemos dele. Quantas vezes é só pelas lutas que nós entendemos que dependo do Senhor? Muitas vezes eu tenho que entrar em dificuldades acima da minha força, acima do meu domínio para entender, eu preciso de Deus. Quantas vezes tem sido assim com a gente? Por ignorar esse constante moldar de Deus, ora por movimentos suaves, ora por meio de pressões, que por vezes, quando nós enfrentamos lutas, nós agimos com rebeldia, com dureza, com questionamento. Questionamos o amor de Deus, a bondade de Deus. Quantos se veem dentro desse quadro? Murmurando. Na verdade, Deus nos molda continuamente através das bênçãos, mas também através das lutas, das pressões, porque Deus tem um propósito. Deus não faz nada por vaidade. Deus não faz nada sem um motivo especial, sem um propósito edificante. E aqui nós vemos que o propósito do oleiro, com toda essa pressão, com todo esse trabalhar, era dar a forma ao vaso, mas dar a forma que ele deseja. Deus nos molda para dar a forma, para ver em nós a forma que ele deseja. Deus parece ser um apreciador de vasos de barro. É interessante que Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, é interessante que o Senhor faz. Acho que ele preza muito os vasos de barro, acho que porque somos nós, mas aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo fala assim, temos, porém, este tesouro, ou seja, essa graça, esse poder de Deus em vasos de barro. A quem ele se refere? A nós. O poder de Deus, a graça de Deus, ele colocou em vasos de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro, vasos frágeis, vasos trabalhados, moldados, sendo moldados por Deus em todo o tempo. Não somos um vaso acabado. Deus está nos moldando todos os dias. Não sabemos que movimentos Ele fará na minha vida ou na sua vida esta semana. Deus nos molda, está sempre nos moldando. Naquele contexto, o povo se afastara de Deus, deixara de observar o dia do Senhor, abraçaram a idolatria, e mesmo sendo chamado ao arrependimento, eles não se voltavam para Deus. Esse era o contexto daquele povo. Contudo, ainda assim, conforme o verso 4, o oleiro não desanima, nem desiste da massa. E esse é um outro ponto, muito importante, que o texto destaca. Deus não desiste de nós. Tem massa que dá vontade da gente, eu imagino que o oleiro, acho que tem umas massas que falam, isso daqui não vai dar para sair nada, joga fora. Mas Deus não desiste. E Ele usa esse momento em que o oleiro, diz aqui o verso 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. E aí o Senhor fala, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Deus não desiste de nós. Vasos imperfeitos, vasos difíceis, vasos que estão sendo moldados dia após dia, mas Deus não desiste de nós.
Naquele contexto, era para o povo já tinha entrado numa situação que eles entendiam, olha, não tem mais volta. Nós vamos ser mortos agora, vamos ser tomados pelos caldeus, vão nos levar, vai acabar a nação, como o reino do norte já havia acabado. Agora era o reino do sul que estava nessa situação. E eles pensavam que não tinha mais jeito, não tinha mais saída, mas através dessa visão o Senhor fala para Jeremias, olha, assim como esse oleiro não desiste daquela massa e tornou daquela massa a fazer um novo barro e continua a sua obra, assim eu posso fazer de vocês. Assim eu posso fazer posso fazer na vida desse povo. Deus não desiste da massa, antes Ele reinicia a sua obra. Às vezes nós erramos e falamos, olha, né, a impressão tem nossa, parece que não tem mais jeito. Eu creio que Davi passou por muitos dias assim, que ele falou, olha, eu acho que... Mas Deus não desistiu de Davi. Deus não desiste do seu povo. Ele tem uma aliança com aqueles que creem. Jesus falou, aquele que o Pai me dá, ninguém pode arrebatar da minha mão. É dele. E nós somos o seu povo, nós os que cremos em Jesus somos o seu povo. Enfim, assim como um oleiro exerce, como aquele oleiro, Deus exerce um trabalho paciente nas nossas vidas, diariamente trabalhando, através das situações mais variadas que nós enfrentamos, sejam as situações agradáveis, sejam as situações difíceis. Às vezes basta um toque suave do oleiro para nós tomarmos a forma que ele deseja. Às vezes um toque suave e nós já tomamos a forma. Mas outras vezes, devido à nossa resistência, mas visando moldar aquele detalhe especial também na nossa vida, é preciso que o Senhor imponha pressões. Nós aprendemos mais com os erros, com as lutas, do que com as coisas boas que nós vivemos. As coisas boas nós esquecemos. As experiências agradáveis vão embora e nós perdemos de vista. Mas as lutas que nós enfrentamos, essas moldam a nossa vida. Quando Deus queria mostrar isso para o povo, e usando a figura lá da mulher de Oséias, ele diz, eu vou atraí-la para o deserto, e lá eu vou falar ao seu coração. Sabe por quê? Lá ela vai me ouvir. Deus nos molda. Como esse vaso de barro que estava ali sendo trabalhado na mão de um oleiro, o Senhor fala para Jeremias, assim são vocês nas minhas mãos. Assim é a nação de Israel na minha mão. Assim somos nós, individualmente, nas mãos de Deus. Estamos sendo trabalhados. Às vezes com movimentos suaves, brandos, às vezes mediante pressões. Mas uma coisa nós devemos nos alegrar, como mencionamos lá em Filipenses 1,6, Paulo diz, eu estou bem certo, estou plenamente certo, palavras dele, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Deus está trabalhando a nossa vida. Quando enfrentamos lutas, obstáculos, e temos muitos, talvez você lembre aí de uma série deles, talvez você esteja pensando naquele obstáculo que você vai ter que enfrentar amanhã. Deus trabalha na nossa vida, e tudo Ele usa para nos moldar, para dar a nós, trabalhar em nós e dar a forma que Ele deseja. E como eu disse, às vezes os detalhes mais bonitos de um vaso foram os que exigiram maior pressão das mãos do oleiro sobre ele. Que Deus nos ajude a nos render a esse fato. Nós deveríamos em tudo isso ser como um
um espectador que percebe que está sendo moldado, mas se deixa moldar. Mesmo quando às vezes os movimentos são imprevisíveis, mesmo quando são difíceis, mas a gente confia nas mãos daquele que está trabalhando. E é isso que nós podemos confiar. Não importa se as pressões às vezes são grandes, não importa se a gente não consegue entender muita coisa. Deus nem sempre explica tudo o que Ele está fazendo, muitas vezes não explica, mas eu preciso confiar que é Ele que está à frente da minha vida. Eu preciso confiar que a minha vida está nas mãos de Deus. E não importa o que tenha que passar, o que eu tenha que enfrentar. O oleiro, nosso sumo oleiro, ele sabe o que faz. Ele sabe o que Ele quer fazer na sua vida, que forma Ele deseja dar. E quanto mais maleáveis nós formos nas suas mãos, mais desfrutaremos desse cuidado, desse amor, mais estaremos sob essa condução sábia das mãos do nosso Deus. Finalmente, será que nós temos notado o moldar de Deus na nossa vida? Será que nós temos essa percepção? Ou nós temos achado que tudo acontece na vida por uma obra do acaso? Será que nós conseguimos divisar, perceber, notar esse trabalhar de Deus na vida da gente? Às vezes nós vamos perceber muito depois, olha, aquela situação era Deus trabalhando na minha vida. Mas não é só aquela, é aquela e todas as demais. Deus sempre trabalhando nas nossas vidas. Será que temos noção que Ele nos molda através das bênçãos que Ele nos dá? É um moldar, é um trabalhar, como também as pressões que nós sofremos. Será que nós temos sido maleáveis ou resistentes a esse moldar de Deus? Como que eu tenho reagido diante disso? Que tipo de vaso eu quero ser? A gente canta, né? Quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Olha só, quebra a minha vida. Quando Deus aperta um pouquinho, o que está acontecendo? Nós temos que nos deixar trabalhar. Deus é um Pai amoroso e sábio. Arthur Pink diz, Deus é sábio demais para errar e amoroso demais para nos fazer algum mal. Deus não vai fazer nenhum mal para você. Se Ele te apertar, deixa Ele apertar. Deixa Ele trabalhar. E veja, perceba o que Ele está fazendo na sua vida. Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender o moldar do oleiro sobre nós, assim como o Senhor disse que moldava a nação de Israel, tem moldado nossas vidas.